Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula do módulo de nivelamento. Aqui vamos entender alguns conceitos práticos. O que é uma operação? É o ato de comprar e vender um determinado ativo, seja ele dólar, índice, juros, ações, ou também vender e depois comprar, ok? Como na matemática, a ordem dos fatores não altera o resultado, né? E dizemos que uma operação é fechada quando ela é encerrada, ou seja, quando eu executei a ordem nas duas pontas. Então, se eu comprei o ativo, para eu encerrar essa operação, eu preciso vender o mesmo ativo na mesma quantidade. Se eu vendi o ativo, depois eu tenho que comprá-lo na mesma quantidade. Sempre que eu faço a operação inversa, eu encerro o meu trade e estou zerado, liquidado, disponível para as próximas oportunidades. Quando apenas uma das ordens é executada, dizemos que a operação está aberta, ou você está em uma posição. Conforme vimos aqui, para que ela seja encerrada, temos que executar a ordem nas duas pontas, ok? Qual a diferença entre posição e ordem aberta? A posição é quando uma das suas ordens já foi executada. Então, naquele momento, você está posicionado diante do mercado, ou comprado ou vendido em um determinado ativo. E a ordem aberta é quando ela ainda não foi executada, encontra-se pendente de execução, ok? O mercado não atingiu o preço desejado para negociar. Nesse caso, dizemos que a ordem está aberta. O que é operar vendido? Operar vendido no day trade significa identificar uma probabilidade de que haja desvalorização no preço de um determinado ativo. Então, para isso, o trader vende esse ativo quando o valor ainda está alto e depois compra de volta com um valor menor e se apropria da diferença entre os preços de venda e de compra, ou seja, a partir da desvalorização do papel. Por isso é tão legal essa possibilidade dentro do mercado financeiro. Dá para você lucrar tanto com uma tendência de alta como com a baixa do mercado. Exemplo, as ações da Petrobras valendo algo em torno de 30,50 às 10 da manhã. E o trader identificou que elas podem cair nas próximas horas. O que ele pode fazer? Ele vende, por exemplo, 1.000 ações no momento dessa alta. Depois, por exemplo, às 13h30, ele compra essas 1.000 ações a R$ 29,90, ou seja, com 60 centavos de desconto. E lucra com essa diferença, o que geraria um ganho de R$ 600 na operação. O que é operar comprado? Operar comprado no day trade significa identificar uma probabilidade de valorização no papel no próximo momento. Então, para isso, o trader compra o ativo enquanto ele ainda o considera barato e depois o vende a um preço superior, se apropriando da diferença entre o preço de compra e o preço de venda, ou seja, a partir da valorização do papel. É a modalidade mais comum e mais intuitiva para todos, né? Vamos falar agora sobre o famoso stop, o seu protetor, o seu mecanismo de gerenciamento de risco. Bom, intuitivamente, stop significa parar, interromper. Interromper o quê? Pode ser o prejuízo ou pode ser o lucro, ok? Então, o mais importante, o stop loss, o teu mecanismo de gerenciamento de risco, o que te mantém vivo dentro do mercado, porque ele interrompe suas perdas, tá? No mercado a gente trabalha com probabilidade, nunca com certeza. Portanto, eventualmente estaremos errados e iremos sim perder. O importante é que a perda seja controlada, seja limitada. E o stop é a ferramenta que te proporciona esse controle, certo? E também existe o stop gain, que é onde você determina um objetivo de ganho. É importante saber onde encerrar a sua operação e colocar no bolso o lucro que ela te ofereceu, tá bom? Portanto, a ordem stop loss indica a intenção de interromper a perda em uma posição que está aberta, tá? Exemplo, se você comprar uma ação a R$100, e aí, segundo a sua análise, você acredita que se ela cair abaixo de 95, a tendência é que caia muito mais. Então você pode cadastrar uma ordem de stop a 95. Chegou ali,
a sua ordem stop é acionada, a operação é encerrada, você tem sim um prejuízo, mas um prejuízo calculado, limitado, e fica apto para as próximas oportunidades. Stop loss como controle de risco, ele é a sua ferramenta de gerenciamento de risco, como nós estamos dizendo aqui, tá bom? Com ele você tem a garantia que se os preços alcançarem um determinado nível, suas perdas são interrompidas. Beleza? E quando você cadastrar uma ordem de stop na plataforma, você vai ter que informar dois preços, né? Duas variáveis. O stop oficial, vamos assim dizer, o preço de disparo e o limite, que na ferramenta depois vocês vão ver que é cadastrado como stop offset. Tá bom? Quando o preço de disparo é alcançado, ele cria uma ordem limitada pelo preço limite. Tá? Então tem um exemplo aqui, se a ação está cotada a R$50 e você cadastrar uma ordem de stop loss com preço de disparo a 45 e o preço limite é 40, então se a cotação cair a 45, acontece o disparo. Uma ordem de venda limitada é enviada com o valor de 40. Pode acontecer das ordens serem saltadas, o stop saltado, ok? Justamente para isso, depois na plataforma vocês vão aprender a cadastrar o stop offset sempre maior do que o preço original do seu stop. Porque caso aconteça um movimento muito brusco do mercado e quando o preço chegar ao preço estabelecido pelo seu stop já não haja mais liquidez, contraparte para executar a sua ordem, a ferramenta vai buscar essa liquidez nos próximos níveis de preço, para evitar justamente que numa rasgada de mercado você fique sem a sua proteção estabelecida pelo stop. Stop gain. Através do stop gain, como eu já disse, você embolsa o lucro. Você estabelece um objetivo para aquela operação, o que é também muito importante, pois é muito comum, muitas vezes, o trader querer tirar todo o dinheiro do mercado em apenas uma operação e, de repente, um trade que estava já dando algum dinheiro, inverte e se torna um prejuízo. Portanto, é importante conhecer os seus objetivos, tá bom? O stop gain permite que o trader finalize a operação, embolsando o lucro após um sinal proporcionado para que isso ocorresse. Então, por exemplo, você comprou um ativo a R$100 e você acredita que o máximo que ele vai subir naquele momento, antes de cair novamente, é até R$105. Então, você pode programar um stop gain para 105. Chegou ali, a sua ordem é executada, você encerra a operação com lucro no bolso e não corre o risco desse preço voltar para os R$100 que você entrou ou até cair além disso, tá bom? Então, quando e se a cotação subir para 105 ou acima, a sua ordem stop gain dispara uma ordem de venda dos ativos automaticamente para encerrar a operação. Encerramos aqui nossa segunda aula de nivelamento. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.